Esse é com certeza o vídeo mais difícil que já gravei aqui. Já pensei várias vezes em desistir desse canal. Há 1 ano e 2 meses estou com o Turistando pela Fé, mas não tem sido fácil. Tem sido uma jornada, vou dizer que mais difícil do que eu esperava. Vi vários vídeos no YouTube, na internet, dizendo que provavelmente a maioria dos canais tem um crescimento não tão lento, né? Então eu criei na minha cabeça vou dizer que eu fiz comigo mesmo um propósito, uma meta de 1 ano. Coloquei, né, na minha cabeça que em 1 ano eu teria o canal monetizado já com os 1.000 inscritos e com as horas necessárias atingidas, né? E não foi o que aconteceu. Para mim está sendo muito lento o crescimento por aqui, né, com esse canal. Agora, ontem acabei olhando e atingi aí os 300 inscritos, né? Sou muito grata a esses 300 que estão aqui comigo, já é uma vitória grande. Porém eu quero trazer para vocês um pouco assim do que realmente de como realmente é trabalhar aqui com o YouTube. Porque não é tão fácil e não é tão simples também quanto parece. Sim, realmente é um trabalho para aqueles que pensam que trabalhar com a internet, muita gente acha que não é trabalho, que não dá trabalho, que é fácil, que é uma coisa rápida. Está totalmente enganado, não sabe nem o que está falando. Agora que eu estou, né, fazendo isso, eu vejo o quanto é difícil e o quanto dá trabalho. Tem tudo um desgaste, né, por trás. Não é só momentos de alegrias, não é só momento de conquista, não é só momento de sorrisos. Por trás tem muita coisa envolvida e que ninguém vê, né, que fica só nos bastidores. Então eu resolvi trazer esse vídeo aqui mesmo como um desabafo, como uma conversa aqui sincera com vocês, porque eu acredito que tem muita gente passando a mesma coisa. E então eu quero compartilhar, sentir no coração de compartilhar, de trazer isso aqui para compartilhar mesmo com vocês como está sendo a minha experiência. E como eu disse, né, então para mim eu tenho achado assim o crescimento do canal aqui lento, né, para minha pessoa, para mim, Franciele. Porém, Deus tem as formas dele de trabalhar, né, e Deus tem o tempo certo para tudo, para todas as coisas há um tempo, e para cada pessoa também ele tem um tempo certo. Muitas vezes a gente sente assim o peso de não estar conseguindo inscritos, não estar conseguindo crescer, né? Tipo assim, pra gente, né? Que nem pra mim, parece que eu não tô conseguindo. Muitas vezes, muitos dias já me peguei frustrada, muitos dias, muitas noites chorando, orando e chorando, falando com Deus e me perguntando muitas vezes se eu estou no caminho certo, se é isso que eu devo continuar fazendo, se eu devo continuar tentando, ou se eu paro, ou se eu desisto. Vem muito esses pensamentos. Bate o desânimo, bate o cansaço físico e emocional. Porque, igual eu falei, não é fácil. Para quem pensa que é fácil, para quem acha que é fácil, não sabe, realmente não sabe o que está falando. Quando você pega para fazer, você olhar de fora é uma coisa, mas você pegar para fazer,
você vê que é totalmente diferente e que requer mesmo muito esforço, requer dedicação, requer tempo, trabalha também muito aqui com a mente, porque você tem que analisar tudo, um contexto, você não pode ir jogando aqui qualquer coisa, né? Então, trabalha com tudo, então acaba, às vezes, vem um cansaço emocional também, né? E muitas vezes, então, eu choro, às vezes eu choro à noite, né? E falando com Deus, pedindo a Ele que será que eu estou no caminho certo? Para Ele me mostrar, para Ele me direcionar, né? Para Ele me conduzir, para que eu tenha certeza do que eu estou fazendo. Se o que eu estou fazendo aqui, né? Se está de acordo com a vontade dEle, se é isso mesmo que Ele tem para mim, para que eu consiga aqui agregar algo de valor na sua vida, na vida de vocês, né, que me assistem. E quando o canal completou 1 ano, que foi em novembro de 2025, eu me desanimei bastante, porque eu não tinha nem 300 inscritos ainda. E eu já tinha vários vídeos, já tinha colocado vários vídeos, né, fiquei bem focada ali durante esse ano de 2025, fazendo, editando, gravando, postando vídeos. E eu lembro que até eu cheguei na casa da minha mãe e eu falei para ela que eu ia parar, que eu ia desistir. Falei, mãe, eu vou parar, vou desistir, isso aqui não é para mim não, eu tô cansada, tô muito esgotada, eu tô fazendo de tudo possível, tô fazendo todas, né, tentando fazer da melhor maneira possível, postando quase toda semana, tava me esforçando, me empenhando bastante para postar quase toda semana, para não ficar sem conteúdo, né, e tal, mas assim, não via, né, crescimento. E a minha mãe assim, minha mãe sempre me incentivou muito, minha mãe sempre me incentivou em tudo que fosse certo, né, em tudo que de valor, em tudo que agrega valor, em tudo que seja correto de fazer na vida. Minha mãe sempre esteve do meu lado, e aí ela falou para mim chorando, ela chorando mesmo, com lágrimas nos olhos assim, ela falou para mim, Fran, não desiste, minha filha, não desiste, não faz isso, porque Deus tem propósito nesse seu canal, Deus tem algo para você com isso, não é à toa, não é por acaso que você resolveu criar o canal, né? Então não desiste, todo começo é assim, começo é difícil, nada é tão fácil, mas Deus é com você, Deus é contigo, continua, não desiste, né? Então, ali eu senti um ânimo, assim, eu também comecei a chorar junto, porque isso aqui é um sonho, isso aqui realmente não é por acaso, esse canal realmente não é à toa, né? Tem um porquê, né? Se você não assistiu, eu já gravei um vídeo falando sobre o porquê, né, que eu abri o canal. Eu vou deixar para você na tela aqui, em algum lugar, esse vídeo que eu faço mais explicadinho, como surgiu o canal, a ideia, né? Eu tive uma revelação na igreja, onde a pregadora falou para mim que eu pisaria em lugares que eu jamais sonhei, que eu pisaria em lugares que eu jamais imaginei, né? Que Deus, Ele tinha algo grande para mim. E ela falava, né, que por trás do meu sorriso, ninguém via, né, minhas dores, minhas lágrimas, e que Deus, Ele ia me honrar. E aí eu nunca esqueci, nunca saiu da minha mente essas palavras dela, que um dia eu pisaria em lugares que eu jamais sonhei, que eu jamais imaginei. Então, já tem acontecido, né, já tem acontecido isso na minha vida. Tenho vários vídeos aí de várias viagens que a gente fez, e realmente lugares que eu jamais nem passou na minha cabeça, que eu via só na televisão, via só
internet ali, televisão, mas eu não me imaginava lá com minha família, com meus filhos, com meu esposo. Então Deus, ele já tem cumprido o que ele falou. E depois de muitos anos que veio a ideia de começar a colocar aqui os vídeos, né, dos lugares que a gente já conheceu e ainda vamos conhecer. Esse canal tem propósito e é o que me faz não desistir, né? É o que me faz seguir, é o que me dá um combustível, me dá um ânimo para que eu continue, mesmo não estando fácil, mesmo não tendo o resultado que eu coloquei na minha cabeça, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E esse canal aqui, ele não é só sobre viagens. Esse canal também, ele é sobre fé, ele é sobre ter coragem, ele é sobre começar, ele é sobre recomeçar, ele é sobre valores, ele é sobre liberdade e ele também é sobre gratidão a Deus. Então eu quero unir um pouquinho de cada coisa aqui no mesmo canal, porque eu quero que o canal seja grande um dia, se assim for da vontade do Senhor, mas eu quero tudo isso se estiver de acordo com a vontade de Deus, em primeiro lugar, né? Eu não quero que esse canal cresça sem eu estar falando do amor dele. Eu só quero chegar a algum lugar, se Deus me permitir chegar a algum lugar, eu quero chegar se ele estiver comigo. Eu só quero chegar se a presença dele estiver comigo. Eu não quero fama, luxo, glamour para me ficar ostentando nas redes sociais. Não é esse o meu objetivo, nunca foi. Deus me conhece, ele conhece o meu coração, ele sabe o propósito. Que se eu conseguir prosperar aqui com a internet, o que eu quero é ajudar outras pessoas. O que eu quero é poder realizar sonhos de outras pessoas. Assim, eu fico sonhando com isso. Eu me vejo sonhando com isso um dia lá na frente. Se às vezes a pessoa falar que nunca viajou, que nunca conheceu o mar, que nunca conheceu uma cidade grande, sabe? A pessoa falar que tem um sonho de conhecer alguma coisa, algum lugar, né? E eu ter essa oportunidade, esse privilégio de pegar e conseguir ajudar essa pessoa e falar, olha, né, tá aqui, olha, eu vou te abençoar, Deus está te abençoando hoje com uma viagem. Eu tenho esse sonho, eu sonho com isso. Sonho sim também em prosperar a vida da minha família, prosperar, né, a nossa vida financeira, com certeza, porque assim, a gente, graças a Deus, eu louvo a Deus, porque a gente tem casa própria, a gente tem um carro bom na nossa garagem, carro ótimo, maravilhoso, melhor do que eu sonhei, né? Porém, para a gente conseguir isso, a gente acaba, às vezes, a gente tirando de outras coisas, né? E então, não é que a gente tem um orçamento para fazer tudo que a gente quer, igual tem várias viagens aí no canal, mas foram todas parceladas em muitas vezes, e a gente vai trabalhando e a gente vai conseguindo pagar, né? Não é que a gente tem dinheiro sobrando, não, a gente não tem dinheiro sobrando. É porque a gente, é uma coisa que a gente gosta, uma coisa que a gente ama fazer, então a gente prioriza, né? Por isso que tem várias viagens aí, mas igual eu falei, foram todas parceladas e a gente ficou pagando por muitos meses. Eu tenho muita vontade, eu tenho um sonho também muito grande de honrar meus pais, né? Meus sogros, minha mãe, minha sogra, assim, já estão, já passaram dos 50, né? Mas elas trabalham muito ainda, trabalham bastante. E não que seja errado trabalhar, claro que não, já trabalhei com tudo que apareceu para mim, que fosse honesto, já trabalhei de doméstica, já trabalhei de babá, já trabalhei de
vendedora, já fiz infinitas coisas. Sendo honesto, eu fazia também, nunca tive preguiça de trabalhar, é uma coisa linda, né? A gente precisa trabalhar mesmo, a gente que não tem uma condição financeira, né, lá nas alturas, você precisa trabalhar, é essencial, né? E a gente, ainda mais aqui em casa, a gente com três filhos pequenos, né? A gente precisava sim, os dois trabalhar fora. Mas eu digo assim, eu tenho muita vontade, tenho o sonho de poder ajudar melhor financeiramente minha mãe, né, meu pai, minha sogra, meu sogro, né, para que eles, nessa idade, eu fico pensando assim, que eles deveriam estar desfrutando, né, desfrutando da vida, aproveitando o melhor que Deus tem para nós aqui na terra, né, mas eles estão ali lutando, batalhando, e eu queria, assim, poder honrar eles melhor. Outra coisa, assim, que se eu conseguir prosperar, né, por aqui, pela internet, e conseguir mudar a realidade da minha vida financeira, também ajudar igrejas, né, ajudar a obra do Senhor, né, em si, porque eu tenho 2 irmãos pastores e eu sei, eu vejo de perto que não é fácil, não é fácil. A obra precisa do dinheiro, para avançar, a obra de Deus, ela precisa de dinheiro, sim. Muitas pessoas pensam que o dinheiro o dinheiro é para o pastor, o dinheiro o pastor vai gastar, o dinheiro o pastor vai isso, o pastor vai aquilo. E não é bem assim. Eu penso assim, que a gente não pode generalizar as coisas. Há pastores que não fazem, não cumprem com o chamado, não cumprem com o propósito deles de maneira correta, mas há aqueles que cumprem sim, com caráter, com respeito, com muito temor à obra do Senhor. Há pastores que dão as suas vidas, por amor à obra do Senhor, por amor às coisas de Deus, ali pelas suas ovelhas, sabe, que cuidam, que abraçam e que pega ali a causa mesmo e vai para frente. E então, a obra do Senhor precisa do dinheiro, a obra não é o pastor. E outra, se eu estou ajudando, se eu estou contribuindo, se eu estou colaborando ali na casa de Deus, eu não posso ficar pensando que o pastor vai fazer isso ou vai fazer aquilo. O pastor faça o que ele achar que tem que fazer, sabe? Ali vai ser ele e Deus, vai ser entre o pastor e Deus. Se ele estiver pegando para ele fazer coisa errada, aí você já não tem nada a ver com isso, entendeu? A sua parte de pegar ali e ajudar, contribuindo na obra, Deus vai estar vendo, o seu agir ali, a sua fidelidade, a sua honra. Você está honrando a casa de Deus, você está honrando a obra do Senhor. Então Deus vai estar vendo a sua atitude, não importa o dali para frente. E agora eu quero trazer aqui para você que já se encontrou nessa mesma situação, né, minha, já pensou em desistir de várias coisas, não é só aqui do YouTube. Às vezes você tem um projeto, às vezes um estudo, né, qualquer coisa no seu casamento, independente da situação, mas às vezes você já pensou em desistir, já pensou em parar, né, em retroceder. Eu quero ler algumas frases aqui que eu vi ontem, que eu achei muito interessante. Tá aqui, eu deixei aqui no notebook para ficar mais fácil, para mim conseguir ler aqui. Quero trazer essas frases aqui, motivacionais para vocês, que eu achei muito legal, muito interessante, assim, tinha muito a ver com o que eu estou falando aqui para você agora. E então, para você que assim como eu, né, já sentiu essa vontade de parar, de desistir, eu vou ler aqui essas frases. O destino final é importante,
mas a coragem de decolar é o que realmente muda a nossa história. Às vezes o medo tenta nos manter no chão, mas a fé nos convida a voar. Imagine o orgulho que você sentirá lá na frente ao olhar para trás e ver que não desistiu dos planos que Deus colocou no seu coração. Um dia você vai olhar para trás e agradecer por ter sido corajosa ou corajoso o suficiente para viver os seus sonhos. A jornada pode ser longa, mas com fé a chegada é garantida. Qual é o destino que você está buscando hoje? E a última aqui é que a gente nunca perca a ousadia de buscar o que faz a alma vibrar. Que a cada embarque, nossa fé seja maior que nossas incertezas. O que hoje é um sonho, amanhã será a sua maior lembrança. Amém? Amém. Então, trouxe aqui, essas mensagens inspiradoras aqui e reflexivas para vocês. Comprei aqui esse notebook, parcelado também em várias vezes, mas é uma coisa que vai me ajudar a prosseguir aqui com esse sonho, com esse objetivo, e é porque o meu filho me ajuda a editar os vídeos aqui do canal, vídeos para o Instagram também. Então vai ajudar bastante nossa produção, porque às vezes só o celular, ficava meio complicado para nós dois estar usando juntos, Então fiz aqui mais essa comprinha aqui para agregar aqui mais um pouco aqui no canal. E ele é muito bom para você que quer trabalhar, assim como eu, em casa, home office aí. E vou estar deixando para você aí o link na descrição do vídeo, se acaso você também esteja procurando algo desse tipo, E se você também já passou por isso, já pensou em desistir de algo que você ama, fica aqui comigo, vamos turistar juntos. E se esse vídeo falou com você, te ajudou de alguma forma, agregou algo hoje na sua vida, eu te convido a se inscrever no canal. Deixa aí aquele like, um comentário, compartilha também com alguém que precisa de ouvir isso hoje. Isso ajuda bastante o YouTube a entender que o conteúdo é relevante, e aí com isso você já vai estar ajudando aí grandemente o crescimento aqui do nosso canal. E eu agradeço a Deus pela sua vida, agradeço a você que está comigo aí me acompanhando a minha família. Oro por você, tá? E então vamos continuar aí nossa jornada, porque Deus é maravilhoso, Ele tem cuidado de nós todos os dias. Se hoje eu tô aqui falando com você, é porque Ele permitiu, É porque Ele tem dado para mim o fôlego de vida, Ele tem me dado força, me dado a esperança de continuar. Então eu quero que você sinta a mesma coisa aí agora, tá? Que você não pare, não desista de lutar pelos seus sonhos, não desista de correr atrás, de conquistar. Vá em busca, que você vai conquistar. A vitória vai chegar na sua vida, e na sua casa, e na sua família, em nome de Jesus. O que eu desejo para você é que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, tá? Que Deus prospere aí no seu lar, que chuvas de bênçãos caia sobre você, e vamos continuar, Vamos avançar, porque é isso o que Deus tem para nós. Por que nós vamos pensar pequenos se nós temos um Deus que é grande? O nosso Deus é grande, Ele é maior do que tudo, Ele é o dono do mundo, Ele é o dono do ouro e da prata. Então, não vamos pensar pequeno, vamos pensar grande, vamos sonhar grande, porque o nosso Deus é grande. Tudo vai acontecer na hora certa e no tempo certo. As coisas vão
acontecer. Fique com Deus, desejo que todos os seus sonhos sejam realizados e até o próximo vídeo. E espero você por lá.